Estruture todo o seu TCC em 5 passos simples e infalíveis. Ficou interessado? Então vem comigo nesse vídeo, professor Hamilton Quintela do TCC Sem Drama, tudo bem? Bom, vamos lá, vou te mostrar como é que os meus alunos estruturam todos os tópicos do TCC em minutos. E são 5 passos muito simples que eu tenho anotados aqui no meu roteiro e vou te passar. Detalhe importante, sabe quanto tempo um aluno do modelo tradicional de orientação leva para fazer a mesma coisa que a gente vai fazer aqui em minutos, inclusive com um exemplo? Vou te dar um exemplo aqui. Sabe quanto tempo? Chuta aí. Não, pode chutar mais. E mais. 1 mês a 1 mês e meio para fazer o que a gente vai fazer aqui em minutos, por essa você não esperava. Então vamos lá? Seguinte, primeiro passo. Escolha o seu tema e delimite o seu tema. Para escolher o tema, você vai usar 3 critérios. Nada de ficar pedindo sugestões para os outros, ou então pedir sugestão para a inteligência artificial sem saber o prompt ideal que você tem que usar. Eu ensino isso para os meus alunos. Não adianta colocar qualquer linha de comando lá e pedir um tema que vai voltar um tema amplo, que não está delimitado, confuso, que vai te fazer travar em alguma parte do trabalho. Com o prompt correto, você pode até usar essa ferramenta. Mas existe uma técnica simples de 3 passos. Primeiro, escolha um assunto dentro de uma disciplina que te interessa. Depois, verifique se esse assunto tem referencial teórico. Joga lá no Google Acadêmico, vê se tem retornos para esse assunto. Terceiro, veja se esse assunto é relevante. Aí você pode conversar com o professor, com alguém da área, para ver se esse assunto ainda causa impacto na sua área de conhecimento. Tá? E aí você vai delimitar esse tema. Um bom tema delimitado, ele tem pelo menos 2 variáveis de pesquisa. 2 variáveis ou 2 conceitos de pesquisa. Vou te mostrar aqui no exemplo, tá? Eu já deixei um exemplo pronto aqui para a gente trabalhar. Olha só. Impactos das mídias digitais no processo de aprendizagem de matemática no ensino médio. Um tema simples, todo mundo vai entender, mesmo quem não é da área de pedagogia, mesmo quem é de outras áreas, tá? Vai entender a sistemática, a estrutura. E aí eu vou pedir ao pessoal que vai editar esse vídeo, eu vou pedir para colocar, quando eu falar o exemplo, para colocar os textos para você aqui, tá? Para ficar mais fácil. Então vamos lá? Vamos repassar o exemplo do tema delimitado? Olha só. Impactos, conectivo, das mídias digitais. Mídias digitais é uma das minhas variáveis de pesquisa, um dos meus conceitos. No processo de aprendizagem. Processo de aprendizagem é o meu outro conceito, a minha outra variável. Aprendizagem de matemática, especificamente no ensino médio. Esse é o tema delimitado. Esse é o primeiro passo para você montar toda a estrutura de tópicos do seu trabalho em 5 passos infalíveis. Então, o primeiro passo, escolha e delimitação do tema. Um tema com pelo menos 2 variáveis de pesquisa que se relacionam. Segundo passo, vamos transformar o nosso tema delimitado em um problema de pesquisa. Como é que a gente faz isso? Simples demais, mas muito simples. Mais simples do que andar para frente. Basta transformar o seu tema delimitado em um problema de pesquisa, uma pergunta. O problema de pesquisa ele é uma questão. Então basta transformar o tema delimitado em uma questão. Então vamos lá para o nosso exemplo, e aí vai aparecer aí para você, ó. Tema delimitado é impactos das mídias digitais no processo de aprendizagem de matemática no ensino médio. Como é que a gente faz um problema de pesquisa? Transforma em uma pergunta. Quais os impactos das mídias digitais no processo de aprendizagem de matemática no ensino médio? Transformou numa pergunta, você tem o seu problema de pesquisa. Às vezes o aluno passa 1 mês, 2 meses tentando achar um problema de pesquisa com um tema delimitado na mão, porque o orientador não diz isso para ele que eu acabei de te dizer. Terceiro passo, vamos para o nosso objetivo geral. O objetivo geral nada mais é do que o seu problema de pesquisa sem a interrogação com o verbo na frente. Então, se o problema de pesquisa era quais os impactos das mídias digitais no processo de aprendizagem de matemática no ensino médio, o objetivo geral pode ser analisar os impactos das mídias digitais no processo de aprendizagem de matemática no ensino médio. Note que eu apenas tirei o ponto de interrogação e coloquei um verbo na frente, porque objetivos têm que ter verbo, né? Porque eles são ações direcionadas a serem realizadas ao longo do seu trabalho. Quarto passo, monte de 3 a 4 objetivos específicos. Qual que é o segredo para montar objetivos específicos? Dividir entre objetivos conceituais, aqueles que explicam as suas variáveis, os seus conceitos de pesquisa, e objetivos técnicos, aqueles que vão te ajudar a responder o seu problema. Eu deixei 4 objetivos montados aqui no meu roteiro. Como a gente vai começar pelos conceitos, e os nossos conceitos são mídias digitais e processo de aprendizagem, a gente começa assim, ó. Conceituar mídias digitais. Primeiro objetivo específico. Depois, discorrer sobre as características do processo de aprendizagem, que também é um objetivo conceitual, tá? Isso também é discorrer sobre as características de algo, de uma variável, de um conceito, também é
um objetivo que explica um conceito do seu trabalho. Então, discorrer sobre as características do processo de aprendizagem. Agora nós vamos para os objetivos específicos técnicos. E os textos estão aparecendo aí para você acompanhar o exemplo, um exemplo simples que qualquer aluno de qualquer área vai entender. Terceiro objetivo específico. Bom, eu tenho mídias digitais e tenho a questão da aprendizagem. Então vou relacionar as duas coisas. Apresentar as mídias digitais como potenciais instrumentos didáticos. Porque as mídias digitais podem ser usadas no processo de educação, de maneira geral, ainda não estou falando da matemática. E no meu último objetivo específico, eu vou colocar analisar os benefícios do uso das mídias digitais no ensino da matemática. Para quê? Para responder o meu problema de pesquisa. Então eu vou pedir o pessoal da edição para deixar esses 4 objetivos aí na sua tela. Por quê? Porque agora você vai ver como é que você monta todos os capítulos. No 5º passo, você vai ver como é que você monta todos os capítulos. Toda a sequência de capítulos do seu desenvolvimento. O primeiro capítulo do seu trabalho vai ser a introdução. Depois vem os capítulos do desenvolvimento. Sabe como é que você monta esses capítulos? Nossa, muito difícil. Nem sei se você vai conseguir entender. Complexo. Talvez a gente tenha que ficar muito tempo aqui no vídeo. Né, mentira. Claro que você vai entender rápido. Sabe o que você faz? Tira o verbo da frente dos objetivos e transforme cada objetivo específico que você tem em um capítulo. Então o objetivo específico, conceituar mídias digitais, vai virar o capítulo mídias digitais. Aliás, o pessoal da edição podia fazer isso, né? Colocar o objetivo em cima e o capítulo embaixo já sem o verbo na frente. É só tirar o verbo, tá? Então, se é conceituar mídias digitais, você vai colocar no título do capítulo mídias digitais. Então, o primeiro capítulo do seu desenvolvimento, mídias digitais. Qual que era o nosso outro objetivo específico? Vou olhar aqui no roteiro. Discorrer sobre as características do processo de aprendizagem. Olha, tira discorrer sobre e vai colocar características do processo de aprendizagem. Terceiro, apresentar as mídias digitais como potenciais instrumentos didáticos. Tira o apresentar mídias digitais como potenciais instrumentos didáticos. E o último, analisar os benefícios do uso das mídias digitais no ensino da matemática. Tira o analisar benefícios do uso das mídias digitais no ensino de matemática. E assim você tem toda a estrutura de capítulos do seu desenvolvimento. Depois você só vai ter o capítulo de conclusão. Isso que a gente fez aqui em minutos, nesses 5 passos para você estruturar todos os tópicos. Tá? Toda a estrutura de títulos do seu trabalho, geralmente um aluno do modelo tradicional leva de 1 mês a 1 mês e meio. Alunos que usam ferramentas de maneira indiscriminada, né? Ferramentas que fazem tudo sozinhas, montam errado, depois tem que refazer, vão também perder de 1 mês a 1 mês e meio. Quando você tem técnica e orientação, você faz bem feito, faz de uma vez só, faz rápido e faz com resultado, ou seja, menos esforço e mais resultado. É assim que eu ensino para os meus alunos, é assim que eu faço a mentoria dos meus alunos no TCC Sem Drama. Onde você está assistindo esse vídeo vai ter aí a descrição para você conhecer o meu treinamento online. Espero que você aplique essas técnicas. Se gostou do vídeo, deixa o seu like, comenta aí também, né? Se fez sentido para você ou se você quiser tirar alguma dúvida, é só comentar. Aplique esses 5 passos, depois me diz o que aconteceu e considere dar uma olhadinha na descrição do vídeo aqui para você conhecer o TCC Sem Drama e trabalhar junto comigo com essa e com várias outras técnicas que aceleram e simplificam cada parte do seu TCC. Vamos junto?